O plano original de Deus, queridos, para as nossas vidas, queridos. O plano original de Deus para as nossas vidas é que o homem e a mulher tenham comunhão com Ele. Posso ouvir um amém? Esse é o plano original, queridos. O homem e a mulher, queridos, eles foram criados, queridos, na sua essência, para terem comunhão com Deus. Nós fomos criados para isso, queridos, para ter essa comunhão com Deus, em um ambiente perfeito, queridos, onde não existia morte, onde não existia medo, onde nos seus relacionamentos não haviam desconfianças. O homem e a mulher, queridos, eles foram criados nesse ambiente perfeito, onde o ser humano, ele era completo em Deus, e por ele ser completo em Deus, ele era completo com o outro. Consegue me entender? Em um ambiente perfeito, queridos, não havia morte, não havia medo, não havia machucaduras, era um ambiente totalmente livre de todas essas coisas que nós conhecemos hoje. Era um ambiente perfeito, onde o homem tinha um relacionamento perfeito com Deus e perfeito com o próximo, onde não havia dificuldade de se amar. Olha o que Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 28 nos fala. Gênesis 1, do 26 ao 28. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se rasteja pela terra. Amém? Queridos, essa é a Gênesis da criação. Criados o ser humano em um plano e um ambiente perfeito. Criados perfeitos, a imagem e semelhança de Deus. Toda a criação, queridos, quando você olha os relatos de Gênesis, presta atenção aqui. Quando você vê o relato de Gênesis, toda a criação ela foi terceirizada. Deus falava: faça, produza. Deus separou a parte seca dos mares, daí olhou para os mares e fala assim, que nasçam, que produzam, que os mares produzam seres viventes. Os seres viventes vieram, que a terra produza as árvores frutíferas, que a terra produza, e Deus foi terceirizando as coisas. Mas quando Deus foi fazer o homem, queridos, Ele mesmo fala: façamos o homem à nossa imagem, e foi o próprio Deus que nos fez. Façamos, Ele não terceirizou. E interessante, queridos, que todos nós estamos cravados na nossa Gênesis. Se você tirar um peixe do mar, o que acontece? Ele morre. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Se você tira o ser humano da presença de Deus, ele morre. Porque é a nossa Gênesis, queridos, é a nossa essência. E é dessa essência que nós falamos, queridos. É dessa essência que nós precisamos compreender um pouquinho. E eu e você, queridos, o ser humano, ele foi criado para ter comunhão com Deus. Repita assim comigo: comunhão. Mais uma vez, comunhão. O ser humano, queridos, ele foi criado, queridos, para ter comunhão com Deus. Olha o que Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 9 nos fala. Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 9. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Onde você está? Queridos, Deus vinha no entardecer, queridos, para ter comunhão com Adão e com Eva. No final do dia, na virada do dia, em torno das 6 horas da tarde, queridos, Deus vinha para ter comunhão com o homem, para se relacionar com o homem nesse ambiente perfeito.
Deus separava um tempo, queridos, para se relacionar com o homem, para compartilhar com o homem. Com a quebra da aliança, queridos, o homem perde essa comunhão. E preste atenção aqui em mim. Deus, ele não pergunta para o homem o que você fez. Adão, o que você fez? Deus chega ao entardecer no jardim, o homem ouve os passos ou um movimento de Deus no jardim. Quando ele ouve, queridos, ele tenta se esconder atrás das árvores, achando que ia acontecer alguma coisa, que ele conseguiria se esconder da presença de Deus. Deus olha para Adão e fala o quê? Aonde você está? Deus já sabia o que tinha acontecido, queridos, mas ele não chega para o homem, o que você fez? Ele pergunta, aonde você está? Porque na queda o homem perde uma posição, queridos. Ele perde essa posição. E Deus não estava tão preocupado com o que ele tinha feito, mas aonde ele tinha ido. Porque ele estava tentando se esconder da presença de Deus. Porque a posição foi perdida. O homem perde essa posição, queridos. Ele perde essa comunhão. E Deus pergunta para o homem, queridos, e não para a mulher. Preste atenção aqui em mim. Deus, ele pergunta sempre para o homem, queridos. A responsabilidade do cuidado do jardim era de quem? De Adão. Tanto é que em Coríntios, Paulo vai falar que a mulher foi enganada, mas Adão não. A mulher foi enganada pela serpente. Adão pecou de forma consciente. E a pergunta de Deus sempre vai ser para o homem: aonde está a sua casa? Aonde está a sua família? Sempre para o homem, queridos. Por isso que o homem é o cabeça da casa. Você consegue me entender? Deus vai perguntar para o homem, queridos. E aqui nasce, queridos, o maior de todos os vazios no coração do ser humano. O maior de todos os vazios, que é esse distanciamento de Deus. Nasce-se um buraco dentro do homem. Essa comunhão que ele tinha com Deus, agora ele não tem mais, queridos. E nasce esse vazio existencial. E todos nós, queridos, nascemos com esse grande vazio existencial. Esse vazio que só Deus preenche. Esse vazio que só Jesus preenche em nosso coração. E nasce, queridos, esse grande vazio. Esse vazio do distanciamento. Esse vazio da comunhão. Esse vazio de estar e viver com Deus. E esse é o primeiro grande vazio dentro do coração do homem. O segundo grande vazio, queridos, no coração do homem, queridos, é o vazio de relacionamentos. Repete assim comigo: relacionamentos. Relacionamentos. Olha o que Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 19 nos fala. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Queridos, Adão estava lá no jardim, devia estar vivendo uma vida boa, e daí Deus olhou para ele assim: vou te arrumar encrenca, Adão. Deixa eu fazer uma mulher para você. Fala, Deus. Brincadeira, queridos, com as mulheres. Mas o homem, queridos, ele nasceu para se relacionar. Eu e você, queridos, somos seres sociais, queridos. Não é bom que o homem esteja só. Fomos criados, queridos, para sermos seres sociais, queridos. Fomos criados para os relacionamentos. Todos nós queremos amar e ser amados, queridos. Todos nós. Todos nós temos a necessidade, queridos, de amar e ser amado. Todos nós, queridos, procuramos ser respeitados pelas pessoas. Todos nós, queridos, temos essa necessidade, queridos, de relacionamento. E no plano perfeito, queridos, esses relacionamentos, queridos, não existiam crises. Não existia dificuldade de amar. Com a queda, existe a quebra dos relacionamentos. O medo entra na terra, queridos. Todas as guerras, queridos, todas as guerras, elas acontecem quando um homem tenta subjugar o outro homem. Os relacionamentos, queridos, eles são quebrados, queridos, com a quebra da comunhão com Deus.
Então nós temos esse vazio, queridos, de Deus, que somente Deus preenche. Nós temos esse vazio, queridos, que é de relacionamentos, porque nós necessitamos de relacionamentos. Nós fomos criados assim, nosso chip que colocaram em nós é assim, queridos. E nós temos mais um terceiro grande vazio, queridos, que é o vazio das conquistas. Repete-se comigo, conquistas. Nós temos o vazio das conquistas. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 28, texto que nós já lemos, nos fala. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se arrasteja pela terra. Queridos, fomos criados por um propósito. Todos nós, queridos, fomos criados por um propósito. Deus não fez ninguém à toa, queridos. Nós fomos criados por um propósito. Desde o início, queridos, Deus tem apontado para esse propósito, queridos. Eu e você, nós fomos criados por um propósito. Presta atenção aqui, ó. Quando Deus cria a terra, queridos, existia a terra, amém? Existia o Éden, e dentro do Éden existia o jardim do Éden. Se nós colocarmos, seriam 3 partes, amém? A terra, o Éden e o jardim do Éden. Qual que era o plano de Deus? Frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Do centro, vocês vão encher a terra. O tabernáculo é o que, queridos? Átrio, santo dos santos e santo lugar, onde Deus falava. Deus falava do santo dos santos até chegar no átrio. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E do espírito nós toca a nossa alma e toca o nosso corpo. O projeto e o propósito é o mesmo, queridos. É a mesma ideia, o governo do espírito. Hoje qual que é a nossa guerra, queridos? Para nós ouvirmos a voz do nosso espírito, ministrarmos na nossa alma e agirmos no nosso corpo. Do jardim do Éden, vocês vão ouvir a minha voz, vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra e vocês vão governar. O propósito é o mesmo. E nós nascemos, queridos, com esse propósito de conquistas, de conquistar. Posso ouvir um amém? De conquistar, queridos, de tocar. Todos os seres humanos, queridos, eles têm essa programação que foi corrompida com o pecado. E agora nós buscamos, queridos, e muitos de nós por muito tempo buscou preencher o vazio de Deus com conquistas e relacionamentos. Nós temos um buraco, queridos, que é o buraco que só Deus preenche, o maior de todos. Mas nós temos também o desejo por relacionamentos e por conquistas. Quando esse buraco que só Deus pode preencher, ou o cara vai sair muito louco atrás de conquistas, vou trabalhar, vou ter, vou ser, crescer, status, tudo aquilo vai correr atrás que nem um louco para tentar preencher esse vazio, ou ele vai pular de relacionamento em relacionamento, procurando algo que ele nem sabe o que é. Sim ou não? Fala que sim, você já viveu isso? Certeza. Buscamos preencher esse vazio de Deus com conquistas e relacionamentos, queridos. Por baixo desse emaranhado todo, queridos, existe uma sede sincera, queridos. Uma sede que muitos não sabem de onde vem. Quando as pessoas não conhecem a Jesus, elas não experimentam o novo nascimento, queridos, elas têm uma sede, queridos, que elas não sabem saciar. Sabe aquele teu vizinho que não conhece Jesus? Sabe aquela pessoa que você se relaciona no trabalho que não conhece a Jesus? Ela tem uma sede, queridos, que só Jesus pode matar. Por isso que às vezes ela passa por cima dos outros para conquistar as coisas, corre atrás de status, corre atrás de dinheiro, corre atrás de relacionamentos, pula de um para o outro. Por quê? Porque existe uma sede sincera que ela quer matar e ela não sabe como. Existe uma sede, queridos, debaixo desse emaranhado todo. E todos nós temos essa sede. Olha o que João capítulo 7, versículo do 37 ao 38 nos fala. João no capítulo 7, do 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou
e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Queridos, Jesus para no meio da festa e fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus não estava falando, queridos, que existiam pessoas ali no meio que não tinham sede. Jesus sabia, queridos, que todas as pessoas têm sede de Deus. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam sedentas. Ele se coloca e pergunta: quem tem sede, vem a mim e beba. Mas ele sabia que todos estavam com sede. Ele não estava afirmando que existiam pessoas que não tinham sede, queridos, porque ele sabia que todos estavam sedentos. Só que alguns já descobriram que estavam com sede e não conseguiam saciar sua sede, e outros estavam amortecidos ainda, talvez pela religião, talvez pelas suas ações. Alguns estavam amortecidos, queridos, mas todo ser humano na face da terra, ele tem sede de Deus. Assim como em Mateus, no capítulo 9, do versículo 11 ao 12, olha o que Jesus fala. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora uma pergunta, queridos: havia alguém são naquele tempo? Lógico que não. Todos estavam doentes, enfermos pelo pecado. Todos estavam. Só que alguns sabiam que estavam enfermos e outros não sabiam. Assim como Jesus como Salvador. Todos nós necessitamos de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Só que só precisa de um Salvador, aquele que sabe que está perdido. Enquanto o cara não sabe que está perdido, enquanto o cara acha que ele está certo, enquanto o cara não vê necessidade de Jesus na vida dele, ele nunca vai encontrar um Salvador, porque ele não está perdido. Sim ou não? Precisamos reconhecer, queridos, que temos sede, queridos. Muitas pessoas estão amortecidas em seus relacionamentos e suas conquistas, e não percebem que têm sede. Por isso que vemos geralmente pessoas que vêm a Jesus quando seus castelinhos de areia caem. Quando ou ele falha ou ele tem problemas nos seus relacionamentos, ele não consegue fazer a sua vida funcionar. E talvez você tenha vindo para Jesus porque você estava com problema no seu relacionamento ou você estava falido. Porque você via que você não conquistava mais nada, seus relacionamentos estavam todos estourados, e você encontra Jesus. A religião, queridos, ela nos cega, queridos. Os fariseus perguntaram para os discípulos de Jesus por que ele come com publicanos e pecadores. Eles olham Jesus se relacionando com o povo, queridos, sentando com publicanos e pecadores, e os fariseus, queridos, que eram os religiosos da época, olham para Jesus, para os discípulos de Jesus, e falam: por que o mestre de vocês come assim, desse jeito, no meio desses caras aí que vivem pecando? Eles eram cegos, queridos. Eles não viam que eles tinham necessidade de um Salvador, assim como os publicanos e os pecadores. Eles não viam um distanciamento de Deus. Por isso que a religião, a religiosidade, queridos, o nosso moralismo, aquilo que fazemos, queridos, para ganhar status, aquilo que talvez a gente até faça para ganhar uma posição melhor em Deus, queridos, essa moralidade que nós temos nos cega. Esse espírito de religiosidade, ele cega. Mas não só os religiosos, queridos, existe uma cegueira. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 4 nos fala. Presta atenção aqui. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, ao qual é a imagem de Deus. O falso Deus, queridos, cegou o entendimento para que a luz do evangelho não toque as pessoas. É por isso que nós fazemos batalha espiritual. Presta atenção aqui em mim.
É desejo de Deus, queridos, desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Só que existe uma guerra por trás disso, queridos, onde o Deus desse século cega o entendimento delas. As pessoas não entendem, não compreendem a necessidade que elas têm de Jesus. Talvez elas estejam amortecidas nos seus relacionamentos e nas suas conquistas, mas por baixo disso existe uma sede sincera de Deus. E nós precisamos, queridos, entrar em batalha espiritual e lutar para que o Evangelho de Cristo, a luz desse Evangelho, toque a vida dessas pessoas e o seu entendimento seja clareado. Para que as escamas caiam, para que a cegueira caia. Sabe aquela pessoa no seu trabalho, sabe aquela pessoa na sua escola, sabe aquelas pessoas que você ama e que não conhecem a Jesus? O Deus desse século tem cegado o seu entendimento. Só que no fundo de tudo isso existe uma sede por Deus. E nós precisamos guerrear, e por isso que nós fazemos batalha espiritual. É por isso, queridos, que toda quarta-feira, queridos, se reúne pessoas aqui no templo da igreja para estar orando. Para que pessoas sejam salvas, queridos. Para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas recebam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que a luz do Evangelho resplandeça naqueles que amamos. Para que eles compreendam que eles estão com sede. Estão bebendo na fonte errada. João capítulo 7, versículo 38. Continuando no texto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim. Quando bebemos da fonte, queridos, temos as nossas prioridades reorganizadas. Quando encontramos a Jesus, queridos, nós nascemos de novo, queridos. Nós reencontramos a posição perdida por Adão, queridos. Nós reencontramos a comunhão com Deus. Aquele que crer em mim, aquele que crê em Jesus é salvo, é transformado, nasce de novo, queridos, tem acesso a Deus, começa a usufruir da comunhão com Deus, tem todas as suas prioridades da vida reorganizadas, queridos, volta ao plano original, a possibilidade de viver uma vida livre, a possibilidade da comunhão com Deus. A nossa obra, queridos, é crer em Jesus. A minha e a sua obra é crer em Jesus, queridos. Olha o que João, capítulo 6, do versículo 28 ao 29 nos fala. Então lhes perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Qual que é a obra de Deus para as nossas vidas, queridos? Crer em Jesus. Crer em Jesus, essa é a nossa obra, queridos. A nossa conquista é crer em Jesus. O desafio é crer que Cristo é o suficiente para as nossas vidas. Queridos, quando nós nascemos de novo, queridos, o grande desafio, queridos, é crer que Jesus Cristo é suficiente para nós. Queridos, se Deus não fizesse mais nada por você, queridos, mais nada, você viesse aqui à frente, você recebesse a Jesus, você nascesse de novo, queridos, e nos próximos 40, 50 anos que você vivesse uma vida desgraçada, queridos, sem conquista, os relacionamentos tudo zoado, que não é a vontade de Deus, mas se acontecesse, só pelo simples fato de você ser salvo, você deveria ter 1000 razões para ser grato, porque Cristo é o suficiente, queridos. E nós começamos a colocar um monte de coisa, queridos. Por isso que as nossas conquistas, queridos, é crer que Cristo é o suficiente. A nossa obra, queridos, é receber, é reconhecer a Jesus e continuar crendo que Ele é o suficiente para nós. Posso ouvir um amém? Queridos, o simples fato de eu e você sermos salvos deveria encher o nosso coração de gratidão. Crer que Jesus é o suficiente. A comunhão é restaurada, agora a nossa conquista é crer em Jesus. E esse é o nosso maior desafio. Mas o texto ainda diz, queridos, que existe um padrão de crer. E qual que é esse padrão? Como diz a Escritura.
O padrão é como a palavra diz, queridos. Quem é Jesus segundo as Escrituras. Quando cremos de forma correta, nós manifestamos de forma correta. Crer como diz as Escrituras. Crer como diz as Escrituras. E aqui tem uma promessa, queridos. Do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Além de beber, queridos, e matar a sede, queridos, você se torna uma fonte de água. A sede que Deus mata, queridos, em você, Ele quer matar através de você. Aonde você foi curado, queridos, aonde você foi liberto da cegueira, aonde você foi saciado, aonde você bebeu da fonte de Jesus, queridos. Dessa fonte que você bebeu, queridos, Deus quer usar isso para matar a sede das pessoas. Posso ouvir um amém? Da onde Deus te tirou? Qual que é a maior dor que Deus curou em você? Qual que foi o maior trauma, a maior dor, aquilo que Deus curou em você? Essa sede que Ele matou em você, Ele quer matar através de você. Por isso que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Qual sede Jesus matou na sua vida? Dali fluirão rios de água viva. E o que é essa água? Versículo 39. Isso Ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Essa água, esse rio, queridos, é o Espírito Santo que flui em nós, o Consolador, a promessa. Quando Jesus foi glorificado, queridos, Ele subiu ao Pai, Ele rogou ao Pai e Ele nos enviou o Espírito Santo. E Ele falava desse Espírito que fluiria através de nós, desses rios que fluiriam através de nós. Olha o que Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4 nos fala. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Era desse dia, queridos, que Jesus estava falando, queridos, desse boom. O Espírito Santo reveste aqueles homens de poder. O Espírito Santo desce sobre aqueles homens, eles são revestidos de poder. Tanto é que Pedro se levanta, queridos, e na sua primeira pregação, queridos, 3.000 pessoas são salvos. Pedro, aquele homem iletrado, queridos, aquele homem que não tinha estudo, queridos, ele se levanta, faz uma pregação bíblica, queridos, debaixo do poder de Deus, e 3.000 pessoas são salvas. 3.000 pessoas salvas, queridos, na primeira pregação de Pedro, revestido de poder. Por quê? Porque rios de água viva fluíram do interior de Pedro. Rios de água viva, queridos, rios de água viva. Ok, pastor, entendi o plano original, entendi a sede da comunhão, a água que é o Espírito Santo, mas por que ainda parece que falta algo? Queridos, nós nascemos, queridos, com esses 3 vazios. Amém? Vazio da comunhão com Deus, vazio de relacionamentos, vazio de conquistas. Pastor, eu aceitei a Jesus, queridos, eu recebi a Jesus, eu nasci de novo, eu recebi, pastor, o batismo no Espírito Santo, cheio de Deus. Eu vejo rios de água viva fluindo do meu interior, eu vejo pessoas sendo tocadas, mas mesmo assim parece que me falta algo. E agora eu quero falar com você que é crente já há bastante tempo. Pastor, parece que falta algo ainda. Você tem essa sensação, sim ou não? Ou sou eu? Sim ou não? Responde aí para mim. Você tem uma sensação que às vezes parece que falta algo? Pastor, eu tenho buscado a Deus, pastor. Eu tenho sido fiel a Deus nas minhas orações.
Eu tenho sido cheio do Espírito Santo, eu tenho servido na igreja, eu tenho visto pessoas bebendo da água que flui da minha vida, às vezes em uma palavra que eu compartilho, às vezes em uma oração, mas parece que me falta algo, parece que há uma insatisfação, algo que não está legal. Você tem essa sensação? Sim ou não? E aqui, queridos, eu quero propor um quarto vazio. Eu quero estabelecer uma tese com vocês hoje, de um quarto vazio. Um pensamento a mais desses. Um pensamento onde a gente consegue dar um passinho, onde a gente quebra talvez as nossas capas religiosas, de achar que a gente é o super-homem, queridos, de achar que a gente não tem necessidades, até aquela visão de um líder, de um pastor que não tem problemas, aquela capa, queridos, que nos reveste muitas vezes, e nós temos vergonha às vezes de tirar e conversar abertamente, falando, sim, eu tenho dentro de mim, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo tendo experiências com Deus, mesmo Deus fluindo através de mim, eu tenho uma sensação que algo parece que está faltando. E nós vivemos, queridos, em um mundo caído, ou melhor, em um mundo em restauração. Depois da cruz, queridos, Jesus morre, ressuscita, faz sua obra. Ele nos dá a palavra da reconciliação. E o mundo está sendo reconciliado com Cristo. Da queda, queridos, até Jesus, o mundo estava caído, agora o mundo está em reconciliação. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Estamos em um mundo em reconciliação, queridos. Mas nós estamos, queridos, em busca, e esse é o nosso quarto, é o quarto vazio, queridos. Nós estamos em busca, queridos, de um ambiente. É a falta do ambiente, queridos. É a falta daquele ambiente de Deus. É a falta, queridos, que está em nós, queridos. Ainda estamos buscando, queridos, o ambiente perfeito. Às vezes, queridos, nós temos esse vazio, e eu brinco com a Kelly, quando eu estou com essa sensação muito forte dentro de mim, eu falo, estou com saudade de casa. Porque nós não vamos encontrar satisfação total nesse mundo, queridos. Nós não somos daqui. Somos peregrinos, queridos, estamos andando aqui. Sim ou não? E nós estamos em busca de um ambiente, queridos. Olha que interessante. O que Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 23 nos fala. E eu quero responder essa pergunta que muitos devem ter, queridos. O que é esse vazio ainda? Eu tenho tido conquistas na minha vida, pastor. Eu tenho tido bons relacionamentos. Eu tenho Jesus, mas parece que falta algo. Parece que ainda há um gemido dentro de mim. Olha o que Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 23 nos fala. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. Só um parênteses aqui. Queridos, não tem problema nenhum você sofrer. Esse cristianismo que muitos falam, queridos, esse triunfalismo, que tudo vai dar certo, queridos, que tudo dá certo, que tudo... não, se você tem fé, você não vai sofrer, queridos. Passa uma régua nisso aí. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente. Ou é toda segunda-feira que você acorda, glória a Deus, aleluia, eu vou trabalhar. É assim que você acorda? É toda segunda, assim, nossa, que massa. Vou trabalhar, a alegria da salvação é a minha força. Às vezes há sofrimento, queridos. Quando um filho se rebela, queridos, quando situações acontecem na nossa vida que fogem do nosso controle, sofrimentos do presente tempo, sim ou não? Amém? Não tem problema nenhum você sofrer, queridos. E ele continua no versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à violidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora.
Preste atenção, versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está falando, queridos? Que a criação geme, queridos, e sofre angústias até hoje, esperando para que eles possam ser livres dessa corrupção que eles estão presos, para a glória dos filhos de Deus. Mas daí Paulo fala, assim como eles sofrem, nós também sofremos, nós que temos a primícia do Espírito Santo, nós que fomos avivados, somos cheios do fogo, somos cheios do Espírito Santo, também gememos em nosso interior. Por quê? Porque nós aguardamos uma coisa, queridos, a adoção de filho, a redenção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Nós gememos ainda, queridos, dentro de nós, queridos, nós clamamos ainda dentro de nós. Existe um gemido, um vazio, que busca por esse ambiente, pela habitação perfeita, por um novo corpo. Porque o ambiente, queridos, porque nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo, e nessa habitação, esse corpo, queridos, esse corpo é corrompido, e nós gememos, queridos, querendo um novo corpo, uma nova habitação, um novo ambiente livre do pecado, porque o pecado habita no nosso corpo. Posso ouvir um amém? E nós clamamos por isso, queridos, pela habitação perfeita, por um novo corpo livre da corrupção. Essa é a nossa esperança. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 52 ao 54, mesmo texto que eu usei no início do culto. Nenhum momento, nenhum abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Os que estiverem vivos. A trombeta vai tocar, queridos, o chofar vai tocar, vai ser como um abrir e fechar de olhos, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis com um corpo novo, e nós, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. O nosso corpo vai ser transformado. Versículo 23, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na sua vitória. Tragada foi a morte na vitória. Vitória de quem? Jesus. Presta atenção aqui. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa verdadeira esperança. Queridos, nós necessitamos de fé, queridos, para viver o dia a dia. É pela fé que nós enchemos o nosso coração de Deus, sim ou não? Nós reconhecemos a Jesus através da fé, queridos, e isso preenche esse vazio. É através da fé que nós nos relacionamos, sim ou não? É preciso de fé às vezes, queridos, para se relacionar com essa pessoa que está do teu lado. Se não fosse pela fé, você enfiava a mão na cara dela. Mas é pela fé, queridos, que nós nos relacionamos com pessoas. É pela fé, queridos. Só que, queridos, é pela fé que eu e você conquistamos, queridos. Trabalhamos, vivemos, conquistamos, é pela fé, sim ou não? Só que é a esperança, queridos, que preenche o último vazio. É essa esperança, queridos, que um dia o chofar vai tocar, queridos. Que um dia, queridos, isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Que nós não vamos mais pecar, queridos. Que nós vamos ser transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que nós vamos ser restaurados, queridos, totalmente ao plano original, ao ambiente perfeito, aonde não há mais necessidades. Mas enquanto andamos nessa terra, queridos, sempre vamos gemer. Sempre vamos gemer, queridos. E às vezes a gente está com aquele gemido dentro de nós, e a gente fica pensando: o que será que eu fiz de errado, queridos, para estar sentindo isso?
Todos aqueles que nasceram de novo, queridos, vão ter esse gemido, esperando a adoção, queridos, de filho, a redenção do corpo. É o que nos faz ansiar por Jesus, é o que nos faz buscar a Jesus, é o que nos faz olhar para os céus, é o que nos faz esperar a última trombeta tocar. Você consegue me entender? Existe um vazio que só Deus preenche. Existe um vazio, queridos, de relacionamento. Existe um vazio por conquistas. E existe um vazio, queridos, que vai ser preenchido ao toque da última trombeta. Ao toque da última trombeta. E essa é a nossa esperança. Queridos, nós não podemos olhar só para o tempo presente, queridos. Em épocas de sofrimento, queridos, olhe para o tempo futuro, para onde Jesus vai voltar, queridos, transformar. Às vezes a gente vê essa loucuraiada que nós vivemos ao nosso redor, queridos, na política, na educação, queridos, e nós ficamos querendo fazer alguma coisa e não sabemos como fazer. Queridos, um dia um rei vai reinar com justiça, e seus príncipes governarão com ele, e ali haverá justiça social. Ali haverá a vida em abundância. Ali haverá, queridos, ali a nossa sede por justiça, queridos, vai ser suprida. Ali a nossa sede, queridos, em ver as coisas funcionando, vai ser suprida. Você pode usar qualquer linha escatológica, queridos. Se você crê no milênio literal, queridos, é ali que vai acontecer. Se você crê que a nova Jerusalém vai descer do céu e se implantar, queridos, ali vai acontecer. Mas creia, queridos, que um dia os nossos olhos verão, nosso corpo será transformado e nós reinaremos nessa terra, e vamos ver nessa terra um rei reinando com justiça. E o tolo nunca mais será chamado de sábio, nem o ladrão, queridos, nem o ladrão vai ser chamado de sábio, queridos. É isso que o texto nos fala, é isso que a palavra de Deus nos fala. Por isso que nós temos essa sede de justiça que muitas vezes não é saciada no presente tempo. Por isso que ficamos indignados, queridos, bravos, queridos, olhando pessoas sendo passadas para trás, olhando tanta dificuldade, roubo, muitos tendo muitos, e muitos tendo, poucos tendo muito, e muitos tendo pouco, queridos. Isso nos indigna, queridos, porque há dentro de nós, queridos, a busca por esse ambiente perfeito, há dentro de nós essa indignação e o desejo de ver algo sendo transformado. E um dia nós vamos ver, queridos, ao som da última trombeta, queridos, se estivermos vivos, vamos ser transformados, como em um piscar de olhos. Se já tivermos morrido, queridos, vamos ressuscitar incorruptíveis, e nós vamos ver Jesus voltando, queridos, e implantando o seu reino sobre a face da terra. Um reino, queridos, que é incorruptível, queridos, um reino onde não há injustiça, queridos, um reino onde não há roubo, um reino onde não há fraude, onde as coisas acontecem, queridos, aonde o nosso corpo, queridos, não vai ter mais doença, queridos, não vai ter mais espinhos, não vão ter mais abrolhos, queridos, nós vamos viver nesse ambiente perfeito novamente. Essa é a nossa esperança. E é por isso, crente, que você não se sente 100% satisfeito nessa terra. Mesmo estando feliz com Jesus, queridos, mesmo você tendo conquistas, mesmo você tendo bons relacionamentos, sempre vai haver um gemido dentro de você, que é o gemido por esse ambiente, por esse novo corpo. É esse gemido que nos leva a orar, queridos, é esse gemido que nos tira do nosso comodismo, queridos, é esse gemido, queridos, que mexe com a gente, é isso que nos move, queridos, a procurar na palavra de Deus, é isso que nos movimenta. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe essa palavra? Todos nós temos sede de Deus, todos nós temos essa sede. Queria te convidar para você se colocar em pé. Gostaria de convidar a equipe de louvor.